Vamos lá, mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar a forma como a gente enxerga a nossa crise de saúde mental. A fonte dessa análise nos apresenta o que ela chama de a prova antropológica. E olha, é um argumento fascinante e, para ser sincero, bem radical. Sabe aquela sensação de uma ansiedade que parece que nunca vai embora? Ou então um certo vazio? Pois é. E se a raiz disso tudo não fosse só uma questão de química, pessoal? E se for algo muito, mas muito mais fundo? Algo que está fincado na nossa própria cultura? A proposta aqui é um diagnóstico que chega a ser chocante. O nosso sofrimento coletivo pode ser, na verdade, um sintoma. Um sintoma de um jeito de pensar de 400 anos atrás. Uma ideia tão antiga que a gente nem percebe mais, mas que continua moldando a nossa realidade. Ok, isso nos leva direto para a nossa primeira parte, a epidemia moderna. Vamos começar a cavar para tentar encontrar a raiz escondida dessa crise que a gente está vivendo hoje. Tem um físico e teórico de sistemas chamado Fritjof Capra, e o que ele argumenta é que esses não são problemas isolados, depressão, ansiedade, burnouts. Ele enxerga tudo isso como sintomas diferentes de um único e profundo problema cultural, a nossa visão de mundo toda fragmentada. Tá, mas que ideia antiga é essa que estaria causando tanto problema? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e descobrir como um software de 400 anos acabou virando o sistema operacional da nossa mente. A origem de tudo isso seria o filósofo do século XVII, René Descartes. Aquela famosa frase dele, penso, logo existo, foi uma revolução, claro, mas ela também criou uma divisão fundamental no pensamento ocidental. De um lado a mente, do outro o corpo. A gente separado da natureza. E essa divisão, de acordo com essa teoria, continua nos assombrando até hoje. E aqui dá para ver muito bem o contraste, né? Duas maneiras completamente opostas de ver a realidade. De um lado, o paradigma cartesiano, o universo é uma máquina sem vida, feito de pecinhas separadas. Do outro, uma visão de mundo holística, que enxerga o universo como uma teia viva, onde absolutamente tudo está interconectado. Só que a ciência não ficou parada lá no século XVII. No século XX, aconteceu uma revolução que a gente mal percebeu. Uma revolução que simplesmente destruiu essa visão de mundo de máquina. Foi tipo uma atualização de sistema que a nossa cultura, em grande parte, nunca instalou. Ali pela década de 1920, a física quântica apareceu e mostrou uma realidade, nossa, muito mais esquisita e conectada do que qualquer um poderia imaginar. Ela mostrou que lá no nível mais fundamental das coisas não existem partes separadas. Tudo é um emaranhado de relações, uma teia inseparável de energia. Tem uma personagem no filme Mind Walk, de 1990, que é baseado no trabalho do Capra, e ela resume esse conflito de um jeito perfeito. Ela fala assim: você não está deprimido. Você está vendo a realidade com um software do século XVII rodando em um hardware quântico. Ou seja, a nossa biologia, o nosso hardware, foi feito para a conexão, mas a nossa cultura, o nosso software, ensina a separação. E é aqui que a gente chega no ponto central, na tal da prova antropológica, a evidência de que a doença mental, do jeito que a gente conhece, talvez seja uma escolha cultural e não algo inevitável do ser humano. E essa é a grande sacada da análise, o fato, que chega a ser perturbador, de que certas culturas indígenas que nunca adotaram essa visão de mundo separada, cartesiana, simplesmente não têm uma palavra, nem mesmo um conceito, porque a gente chama de depressão. É que a forma como essas culturas enxergam a realidade é outra coisa. Não se baseia na separação, mas sim num sentimento de pertencer a uma teia viva. Eles não se veem na natureza, eles são a natureza. E essa conexão profunda, essa percepção de que são parte de um todo maior, parece que é justamente a chave que protege a saúde mental deles e que os livra dessa ansiedade crônica que tanto nos afeta. Então, se a nossa mentalidade é o problema, será que dá para mudar? A resposta, segundo essa linha de pensamento, é um grande sim. Existem métodos bem práticos para fazer o que se chama de reprogramação neurológica, para a gente sair do modo máquina e entrar no modo teia. E essas práticas não são só para relaxar, não. São ferramentas poderosíssimas para virar a chave da nossa percepção. A meditação pode acalmar aquela parte do cérebro que fica no modo máquina, repetindo pensamentos. Certos psicodélicos, usados em contextos seguros e controlados, podem forçar o cérebro a criar novas conexões, fazendo a gente literalmente ver a teia. O trabalho de respiração reseta o nosso sistema nervoso. E a imersão na natureza, bom, essa reconecta os nossos sentidos à rede viva da qual a gente faz parte.
E isso leva a uma pergunta que não quer calar. Se essas ideias são tão fortes assim, por que aquele filme que falou sobre elas, Mind Walk, foi basicamente ignorado? Por que essas ideias não estão por toda parte? A especulação da fonte que a gente analisou é que manter essa visão de mundo da máquina é algo extremamente lucrativo. É a base de muitos dos nossos sistemas atuais. Mudar o paradigma para uma visão de mundo conectada poderia ameaçar o modelo de negócio de indústrias gigantescas. A mensagem final do filme aponta que a maior revolução que a gente pode fazer não é lá fora, mas aqui dentro. É uma mudança de percepção. Parar de ver o mundo como uma máquina morta e começar a enxergar tudo e a nós mesmos como uma grande teia viva. Porque quando a gente muda a nossa percepção da separação para a conexão, os próprios sintomas da desconexão, a ansiedade, a depressão, o vazio, eles simplesmente começam a se dissolver, eles perdem a força. E a gente termina com essa provocação. E se a cura para a nossa crise de saúde mental não estiver uma nova pílula, mas num novo jeito de enxergar? Um jeito que nos reconecte com a gente mesmo, com os outros e com esse mundo vivo que está ao nosso redor.